Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó pessoal, dia 20 de fevereiro fez 3 anos aí do falecimento do mestre internacional brasileiro Hélder Câmara. O Hélder Câmara foi alguém muito importante no cenário enxadrístico brasileiro. Esse vídeo aqui é uma homenagem ao grande Hélder Câmara, queridíssimo por toda a comunidade enxadrística. O Hélder Câmara, ele bateu o recorde brasileiro de simultâneas, de fazer uma simultânea às cegas, né, blindado, jogou no Rio de Janeiro contra 12 pessoas em 1965, 12 enxadristas. Fantástico, né? Jogar contra 12 pessoas de olhos vendados, né? Ele foi campeão cearense, ele é cearense, campeão cearense aos 17 anos de idade, campeão carioca em 58, 60 e 61, foi campeão paulista em 1968, foi vice-campeão brasileiro em 61, 64, 66 e 69 e foi campeão brasileiro em 1963 e 1968. O Hélder Câmara, ele não somente foi um grande jogador, mestre internacional, como também foi o escritor, ele escrevia muitos artigos, ele criou a Defesa Câmara, ou a Defesa Brasileira, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele é irmão do enxadrista bicampeão brasileiro Ronald Câmara e sobrinho do arcebispo Dom Hélder Câmara, tá bom? Então, ele ganhou o título de mestre internacional no torneio zonal sul-americano, que foi jogado em São Paulo em 1972, tá bom? Vale dizer que no Rio de Janeiro ele trabalhou no Jornal dos Esportes e ele tinha uma coluna lá sobre xadrez. Teve também um episódio polêmico da vida dele na época da ditadura lá, ele foi preso e perseguido por agentes da ditadura. Ele foi acusado de subversão pelo fato dele ser sobrinho e homônimo do arcebispo Dom Hélder Câmara, tá bom? Então foi uma confusão lá e tal. Enfim, coisas da época de quem viveu a ditadura, né? Ele integrou aí, ó, a equipe olímpica brasileira em Lugano, foi jogada na Suíça, então em 1968, jogou pela equipe brasileira nas Olimpíadas na Alemanha em 1970, jogou na Iugoslávia em 1972, jogou em Nice na França em 1974 e jogou em Malta em 1980 e na Grécia em 1984, sempre defendendo aí o Brasil na nossa equipe olímpica. Muito bacana, né? E vamos dar uma olhada. Deixa eu mostrar para vocês primeiro aqui a defesa brasileira, a defesa Hélder Câmara, tá? O nome correto deveria ser defesa Hélder Câmara. Foi criado pelo Hélder Câmara, mas por algum motivo ficou o nome que ficou foi defesa brasileira. A gente pode combinar entre a gente aqui de falar defesa Câmara, tá bom? Foi criado aqui pelo Hélder Câmara. Ela acontece depois de cavalo F3 e o lance dama E7. Né? Então é um lance que a gente não é tão simples de jogar esse lance. Você tem que estar realmente muito bem treinado para poder jogar isso e entender as ideias por trás, né? Porque a dama está aqui na frente do bispo, né? Mas as pretas vão jogar com o cavalo em F6, G6 e o bispo aqui em fianqueta e darem o roque. É uma posição bastante interessante. Muitas vezes tem a preocupação aqui desse cavalo vir para D5, né? Então muitas vezes é jogado o lance C6 para evitar em algum momento, tá? É uma defesa interessante de ser jogada e o mestre internacional Hélder Câmara aqui criou e teve bastante sucesso em várias Olimpíadas com essa partida, vencendo várias partidas. Galera, eu trouxe pra gente uma partida do Hélder Câmara jogando aqui contra o Miguel Najdorf. Sim, o Najdorf, aquele da defesa siciliana, variante Najdorf, esse mesmo. Tá bom? O Najdorf aqui está de brancas e vamos olhar aqui o Hélder Câmara jogando contra ele. O Najdorf abre aqui com C4, temos aqui E5 pelo Hélder, cavalo C3, cavalo em F6, cavalo aqui em F3, cavalo C6. Então essa aqui é a abertura inglesa, né? A variante aí dos 4 cavalos. Temos G3, cavalo aqui em D4 e esse lance aqui é interessante, parece que está entregando aqui o peão de E5, né? Mas na verdade tem uma armadilha aí. Aí ele jogaria o lance dama E7 aqui, bem ao estilo aí Hélder Câmara, né? Provavelmente depois de F4, D6, atacando aí o cavalo. Cavalo D3, bispo F5, por exemplo. As pretas têm bastante compensação aí pela entrega de um peão, tá bom? Então o Najdorf não capturou aí esse peão envenenado e foi para bispo G2. E agora cavalo também F3, cheque. Bispo também F3. Bispo C5. Roque, os dois rocaram então. D3 abrindo aí para o bispo de casas escuras poder jogar. H6,
impedindo o bispo G5. Bispo G2, o bispo então perdendo um tempo aí, voltando para uma casa, para a casa ideal desse bispo aqui nessa posição, né? Segurando aqui essas casas F3 e H3. C6 foi jogado, então tirando aqui as casas D5 e B5 desse cavalo e preparando um futuro, né? Tem que ser preparado aí um D5 lá na frente, né? Dama B3 foi jogado, fazendo mais uma pressão aqui em D5. Bispo aqui em B6, segurando aqui essa coluna, né? Colocando esse bispo aqui numa casa melhor apoiada aí pelas suas próprias peças e fechando aqui a coluna para a dama, né? Para não atacar aqui em B7. Bispo D2, D6, H3, cavalo aqui em D7, esse cavalo manobrando aqui para C5, rei H2, cavalo aqui em C5 atacando a dama D1 e o lance A5, né, dando esse posto aqui para o cavalo, né? Então agora as brancas não podem jogar o lance B4 para expulsar o cavalo daí. Então é uma configuração, um padrão bastante interessante aqui, você pode usar isso nas suas partidas, tá bom? F4 foi jogado, F5 então, partindo aí para uma expansão na ala do rei. Cavalo em A4, cavalo toma 4, dama toma em A4. E agora bispo em E6. O Câmara conseguiu então desenvolver aí o seu outro bispo, né? Não estava muito fácil de desenvolver ele. E agora após todas essas manobras, está preparando para jogar D5, né? Torre de A em E1, E toma em F4, bispo toma em F4, bispo C5 primeiro, trazendo mais um apoio aqui para D6. A partida seguiu com dama C2, dama B6 e agora a dama e o bispo aqui na mesma diagonal. E4 foi jogado, dama C7, A3, torre aqui de A em D8, dama D2, bispo D4, fazendo uma pressão aqui em B2, a dama está defendendo, também podendo manobrar esse bispo para E5 se for preciso, esse bispo está incomodando muito aqui nessa diagonal, né? B4 foi jogado, A toma B4, dama toma B4 e agora G5. Olha que partida legal, né? A gente está no lance 25 aqui e a gente tem uma batalha de bispos aqui, os dois com os pares de bispos, as torres e a dama aí no tabuleiro. Tá uma partida muito bacana aqui. G5 atacando o bispo, bem equilibrada, né? Bispo em E3, sem erros aí dos dois lados. C5, então protegendo o bispo e ao mesmo tempo atacando a dama. Dama D2, bispo em E5. E toma em F5, bispo toma em F5, bispo D5 cheque, rei simplesmente em H8 e agora D4 atacando o bispo. C toma D4, bispo toma D4 e agora dama G7, dando mais um apoio aqui para o bispo de E5. Bispo toma em E5, D toma em E5 e agora o Câmara tem um peão aqui isolado, as brancas também têm um peão isolado. A partida segue aqui, bom, dois peões isolados cada um, né? A partida segue com dama B2, fazendo uma pressão realmente aqui em E5. E nessa posição, parece que o Najdorf está melhor, né? Tá atacando realmente esse peão, parece ser um pouco difícil de defender. Mas aqui o Helder Câmara não vai se defender, ele consegue achar uma continuação interessante com o bispo D3. A partida segue com torre toma em F8, torre toma em F8, dama toma em E5. E agora o lance preciso aqui na posição, torre F2, cheque. Rei vem para G1 e o bonito lance torre F1, cheque. Olha que partida legal aqui do Helder contra o Najdorf, jogando aí realmente um xadrez de altíssimo nível, né? Torre F1 e agora não é muito bom para o Najdorf capturar a torre, senão ele está perdendo a defesa da dama, né? A partida segue com o rei G2 e agora sim, dama toma em E5, torre toma em E5, torre C1 fazendo uma pressão aqui nesse peão. O peão de B7 está caindo, bispo toma B7, bispo toma C4 e o lance A4. E nessa posição, gente, apesar das brancas terem um peão a mais, essa posição ela é equilibrada, tá? Provavelmente ela leva aí para um empate. E nessa posição eu não sei dizer porquê, mas aqui as brancas venceram. Muito provavelmente aqui o relógio do Helder caiu, eu não tenho essa informação, se você souber, posta aí nos comentários, tá bom? Mas muito provavelmente aqui o Helder devia estar mal aí no relógio, tá? Aqui dá para se continuar essa posição aqui com torre A1, por exemplo, e depois de A5, bispo em F1, cheque. O rei, se quiser continuar defendendo aqui em H3, jogar, por exemplo, rei aqui em H2, simplesmente torre aqui em A2, ó, e tá caindo em H3, tá? Rei G1, bispo toma em H3, e aí fala assim, mas as brancas podem subir aqui esse peão com A6, não tem problema, tá? Essa posição dá pra continuar jogando, rei G7, torre E7, por exemplo, rei F6, torre H7,
Bom, aqui dá até para jogar o lance bispo E6, é possível, mas rei G6 é mais natural, né? Vamos fazer o lance rei G6 aqui. Torre C7, rei F6. E aí as brancas não conseguem progredir nessa posição, né? Se tentarem um cheque aqui, dá para até jogar aqui o rei em E5, ó. Deixar lá o peão de H6. Jogar aqui, continuar aqui com o bispo em F5. E apesar do peão a mais, as negras, por incrível que pareça, conseguem empatar aqui, ó. Torre H8, né? As brancas não tem como progredir aqui. Rei D4. Torre aqui em D8, cheque. Opa, tá tudo selecionado aqui. Opa, soltou, corrigiu. Rei E3, torre E8, cheque. A gente vê que as brancas não conseguem progredir, né? Rei D4, vai ficar repetindo o cheque aí. Torre E7, dá para as negras jogarem aqui com G4. Enfim, o lance todo é que as brancas não conseguem avançar esse peão, né? O rei está cortado da partida, não consegue entrar no jogo. E o rei das negras está participando, né? Por tudo isso, é compensação suficiente aí pelo peão a menos, né? Então depois de A4, não sei dizer o que aconteceu, mas o Najdorf venceu a partida. Muito legal, né? Uma posição equilibrada, empatada aqui. Então, interessante ver o Helder Câmara, mestre internacional, né? Ele não foi um grande mestre, mas jogando aqui em nível de grande mestre. O Miguel Najdorf era um dos melhores jogadores do mundo, né? Dava trabalho para o Bob Fischer, né? Então, realmente uma partida que eu acho que fica uma homenagem aí pro mestre internacional Helder Câmara, né? E aqui o agradecimento sincero aqui, Helder, né? Por todo o trabalho que você fez, por todo o xadrez aí que você trouxe para o Brasil, que você, né, ensinou muita gente, escreveu muitos artigos, né? Treinou, jogou junto com muita gente, participou de tudo isso numa época em que o xadrez ainda estava se desenvolvendo no país, né? Então sua importância realmente é o eterno mestre internacional Helder Câmara, será lembrado sempre no Brasil. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!